Agora aqui no Facebook já mudou, já está aparecendo que vai abrir, vai começar em breve. Eu tenho que fazer alguma coisa sobre o slide? Eu acho que quando for na sua vez de falar, pelo que eu entendi, o Rafael vai abrir só você, Stana, na tela. E aí o que você estiver compartilhando aparece. Porque escreveu aqui no chat que o slide não entrou aqui ainda, ao vivo. Não entendi. Entendeu, André? Também não. Aí. Imprimir esse slide aqui, qualquer coisa. Já começou. Já começou, já avisou aqui. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou o André Kolbe, sou técnico em assuntos educacionais na Universidade Federal Fluminense. E este é o terceiro debate da coluna Universidade e Realidade, que tem como objetivo pensar em caminhos possíveis da educação superior até, de fato, ter a vacina que previna contra a Covid-19. Esse debate é promovido pela Tribuna Universitária. Então, para pensar esse tema do ensino remoto e as suas implicações nas condições socioeconômicas dos estudantes, a coluna convidou a professora Ustana Vargas e o professor Antônio. A professora Ustana, ela é professora da Faculdade de Educação, também da Universidade Federal Fluminense, e do Programa de Pós-Graduação em Educação na mesma instituição. E é também coordenadora do Laboratório sobre Acesso e Permanência na Universidade. Certo, professora? Certo, André. Perfeito. E também chamamos o professor Antônio José, que é professor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, é membro do Programa de Gestão e Inovação, também membro do Laboratório de Estudo e Pesquisa em Educação Superior, todos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também é membro do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia no Instituto Universitário de Lisboa. Certo, professor? Certíssimo, André. Então, feitas as apresentações iniciais, vou passar a palavra para a professora Ustana e depois o professor Antônio vai fazer a sua apresentação e no final vamos abrir para as perguntas. Aí a gente pede que vocês possam estar escrevendo nos comentários da transmissão no Facebook, que no final eu ligo. Tá? Então, professora, tem a palavra. Ok. André, muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada à Tribuna Universitária, né? Nessa coluna Universidade e Realidade. Prazer estar aqui com o colega Antônio José, que conheci recentemente no LEPES, né? Isso. Nossas queridas colegas lá da Faculdade de Educação do UFRJ. Quero dar boa noite a todos que estão compartilhando esse momento conosco. Preparei uma pequena apresentação que eu vou imediatamente passar a mostrá-la. Vou precisar da ajuda do Rafael. Nosso tema sendo ensino remoto e suas implicações, as condições socioeconômicas dos estudantes, né? Nós temos aí realmente um ponto para discussão, para diálogo, absolutamente necessário nesse momento, porque estamos mesmo em redor, né, de uma novidade mundial. É uma novidade, às vezes eu brinco, ainda bem que não é só no Brasil, porque senão ia ser uma pandemia, ou melhor, uma epidemia, né, tupiniquim, em que as pessoas estariam desmerecendo a falta de cuidado que nós temos, mas não é uma pandemia. Isso nos coloca, inclusive, possibilidade de atenção para como é que a coisa está sendo conduzida em outros países,
e nos dá luz, joga luz. Sempre por comparação a gente consegue, né? A gente consegue avaliar exatamente como nós estamos em relação à condução dessa faceta, que é a faceta da educação nessa pandemia. Muito bem. Eu gosto sempre de enquadrar as minhas falas naquilo que eu considero um contrato social, um contrato político absolutamente relevante, que é a nossa Constituição, né? O problema é extenso, é grave, nós estamos falando de educação interrompida, né? A educação presencial interrompida em todos os níveis de ensino, e quando o problema é muito grave, a gente costuma fatiá-lo. Então, eu vou me ater mais precisamente às instituições federais de ensino superior, ao que nós estamos vivendo, né? Dito isso, eu destaco da nossa Constituição, aqui eu vou destacar 4 artigos com pouquíssimos incisos para dizer o seguinte: não nos esqueçamos, façamos valer o artigo 205 da Constituição, que diz diretamente que a educação é um direito de todos e dever do Estado. Não dá para esquecer isso, né? A gente tem que colocar isso como a primeira bandeira, a partir da qual a gente vai estruturando, a gente vai cobrando, propondo todo o resto que as contingências nos colocam. Pelo artigo 206, a gente vai ver os princípios da educação. E eu destaco o primeiro, igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. O 207, que fala especificamente sobre as universidades, eu sublinho que elas gozam de autonomia didático-científica e a gente tem que obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para finalizar esse enquadramento, a gente tem que lembrar que o dever do Estado com a educação é efetivado mediante a garantia de vários itens, mas trago agora garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Bom, para mim, então, esse é o primeiro passo, isso nos coloca no caminho, isso nos coloca nos trilhos. Mas nós temos, então, agora, para tentar nortear nossos debates, né? Uma situação em que a pandemia delimita uma nova exigência, que é a exigência de mantermos nossas atividades essenciais, fundamentais, e educação é uma delas, sem a possibilidade do presencial. Então, eu vou, daqui para frente, discutir 3 pontos. Primeiro, a situação real do acesso digital no nosso país. Depois eu vou enveredar pela discussão das questões socioeconômicas que envolvem nossos estudantes das instituições federais de ensino superior. E, finalmente, eu vou chegar numa pesquisa especificamente realizada agora, inclusive ela ainda está em aberto, na Faculdade de Educação, para todas as licenciaturas da UF, dizendo respeito, tratando exatamente disso, tá? A educação e a pandemia. Bom, no aspecto geral, sobre o acesso digital no Brasil, né, saiu muito recentemente uma pesquisa, TIC Domicílio de 2019, deve ter 1 mês mais ou menos, no máximo 2, o Comitê Gestor da Internet nos traz o seguinte: os smartphones e outros aparelhos móveis são as ferramentas mais comuns para se conectar. 99% de brasileiros usamos estes aparelhos móveis, seguidos de computadores, com 42%, TVs, 37% e videogames, 9%. Televisores, por conta das Smart TV, cresceu 7% de 2018 para 2019, e imagino que seja uma tendência contínua. Do total de usuários, 58% acessam a internet apenas por aparelhos móveis. Ou seja, eu tenho uma maioria que acessa a internet apenas por aparelhos móveis, né?
Em 2014, o percentual era maior pelo computador do que pelo celular, mas também tinha menos acesso em geral. Desde então, a tendência se inverteu. No recorte por características socioeconômicas, a exclusividade do acesso móvel foi maior no campo, né, 79% do que nas cidades, e esse acesso móvel também é maior entre pretos do que brancos, 65% para 51%, e nas classes D e E, 85% do que na classe A, 11%. Então, a gente está vendo aí que tem uma hierarquização no uso da internet, falando-se do suporte, né? Então, ter acesso à internet é um dado, ter acesso à internet através de que suporte é outro dado. E a gente está identificando aí uma hierarquização no escalonamento entre cor, raça, campo, cidade e classe econômica. A dependência dos dispositivos móveis impacta a qualidade dos acessos, obviamente, né? Uma vez que essa modalidade possui franquia com qualidade limitada, quantidade limitada e a qualidade também, o que restringe a quantidade de serviços que podem ser utilizados ao longo do mês. Bom, mas a gente tem que saber, esses são dados muito importantes em termos de uma cobrança cidadã, né, acerca da expansão e da democratização digital, que nós temos aí, com dados do Comitê Gestor da Internet de 2020, que, vamos resumir isso, né, de um recolhimento de 113 bilhões de recursos, né, de carga tributária recolhidos desde 2001, apenas 8% foram usados pelo governo em projetos de telecom. Então, existe uma arrecadação, a arrecadação essa que está paralisada, né, ou deslocada. Temos também que pensar no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e na Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que estão inertes em relação à resolução de entraves regulatórios, né, para utilizar financiamentos públicos e, portanto, não há uma reversão destes financiamentos públicos para inclusão digital. E a gente também tem que lembrar, saindo um pouquinho do campo específico das telecomunicações, que a gente está vivendo um enfrentamento de questões orçamentárias gravíssimas em relação a investimentos em direitos sociais, saúde e educação, principalmente, né? Lembrar da lei do Fundeb, lembrar da PEC do fim do mundo, e nós não conseguimos avançar numa garantia de renda mínima, né? Nós não temos conseguido também avançar em torno de um pensamento de democratização de acesso digital como um direito básico, que a gente está percebendo que, sem essa democratização, a gente nem pode falar de outras. Então, o que acontece conosco, né, especialmente, estou falando do Brasil, estou falando de educação, é que a gente tem uma nova hierarquia, que é a hierarquia digital, né? Então, são inúmeras as barreiras, todos sabemos disso, para acessar o ensino superior, público, que é de qualidade, que é gratuito. Agora, depois que a gente acessa o ensino superior, as barreiras não deixam de existir, né? Elas se reconfiguram. E hoje a gente tem premente essa hierarquia digital. Eu escrevi aí a lógica do sorteio versus hierarquização, se der tempo a gente volta nela, tá? É uma fórmula infalível, diria o quadrinho lá do Maurício de Souza, contra essa hierarquia digital. Vamos ver se dá para voltar nela. Bom, o FONAPRACE, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, né? Ele publicou uma pesquisa realizada em 2018, com 424 mil respondentes, já limpando a base, que corresponderam a 35% de todos os discentes das instituições federais do ensino superior, e, portanto, é uma boa resposta.
Para a gente situar o socioeconômico agora, né? Então, nós temos que, de todos os graduandos, 70% vive com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. A gente tem que mais de 50% usa transporte público para ir à universidade, despendendo, em média, 1 hora no deslocamento entre ida e volta. São muitas as opções aqui de meio de transporte, a única que não pressupõe o contato com outra pessoa, físico com outra pessoa, é o a pé, que são só 16%. Todas as outras pressupõem contato físico, né? O que compromete a questão da volta ao presencial. Em relação ao uso de internet e de computador, nós estamos bem. 90% uso de internet, 87% uso de computador, dentre esses respondentes. Traçada essa informação mais geral das instituições federais de ensino superior, eu agora vou adentrar no questionário excelente, muito bem constituído, e eu falo isso tranquila porque eu não participei da construção dele, elaborado por colegas da Faculdade de Educação, né, para a gente começar a trabalhar um certo tipo de retorno ao contato, às atividades acadêmicas entre nós, na nossa comunidade. Então, existe uma equipe que formulou o questionário e que está elaborando esse evento super interessante chamado Festival Fique em Casa com a FEUF. Para início, então, né, dos trabalhos, para a gente sentir o terreno, sentir como na realidade estão os alunos, o que pensam, o que desejam, o que precisam, foi elaborado esse questionário, e ele foi respondido por 283 discentes de licenciaturas, mas, como eu disse, ele ainda está em aberto. Eu tive um acesso assim, muito generoso por parte dos colegas, né, que estão à frente dessa equipe, que me permitiram conhecer os resultados parciais, mas eu acredito que não vai haver grande evolução no número de respostas, porque as atividades já estão começando a ocorrer, né? E existe talvez uma previsão de que essas atividades devam ocorrer até agosto, e como a gente já está em julho, acho que não vai haver mais espaço para muitas outras respostas. Bom, vou falar muito rapidamente de algumas respostas e vou encerrar com, quem sabe, um insight derivado desse questionário. A maioria dos respondentes, 60%, não se encontra em grupo de risco para a COVID. Mas, dentre os 30%, entre os 40%, né, que se encontram, tem também os não sei. As comorbidades referem a sinusite, rinite e asma na sua maioria, tá? Acho interessante a gente ir compondo esse cenário. O ambiental, o físico, né? Agora, embora 60% não se encontre em grupo de risco para a COVID, 67% vivem ou cuidam de pessoas em grupo de risco. Pensando, então, nesse cenário, no que é que está envolvendo nossos discentes nesse momento, né? A gente já pode começar a imaginar a situação real, o cotidiano desses discentes. Existe uma pergunta: durante o período de quarentena, você se sente vulnerável em relação a... Aí tem várias possibilidades. O que aparece primeiro é vulnerável em relação à saúde mental. Depois, a saúde em geral. E tem também o não me sinto vulnerável. Há outras possibilidades de resposta, inclusive essa é uma resposta múltipla. Um dado muito grave: com o impacto econômico da pandemia da Covid-19, a renda financeira para 68% dos licenciandos diminuiu. Eu esqueci de especificar, são todos os licenciandos, né? Então, vão matemática, física, química, geografia, história, filosofia e, evidentemente, de pedagogia, que também é uma licenciatura. Pergunta-se,
Possui local equipado e adequado para realizar os estudos? 62% dizem que sim, e 33% dizem que parcialmente. Não, não possuo, 5%. Pergunta, como você acessa a internet em casa? Todos possuem internet, acesso à internet em casa, sendo que 90% pelo celular e 84% por computador e notebook, podendo se marcar também mais de uma alternativa. Eu destaquei as majoritárias. Para 52% de discentes, o equipamento não é compartilhado com outras pessoas, e o acesso é provido por banda larga com Wi-Fi para 93% de estudantes. Perguntado sobre quais são as principais fontes de informação digitais, né? Eles dizem que são e-mail nessa ordem, e depois o WhatsApp, mas aparecem muito também YouTube, Facebook e Instagram. Destaquei aí duas respostas importantes também para a gente conversar, debater sobre ensino remoto e condição socioeconômica, que são: em relação aos estudos, qual a sua preferência para leitura de textos? E nessas 4 opções, prefiro ler impresso, mas não posso imprimir, nós temos aí uma resposta bastante preocupante, né? Então, são aproximadamente 70 respostas de que eu prefiro imprimir, eu prefiro ler impresso, desculpa, mas eu não posso imprimir. Imagine, então, de que limitação a gente está falando. Há também o indiferente, o prefiro ler e posso ler, e há o prefiro ler na tela do computador ou do celular. Depois, qual a sua opinião sobre a realização de atividades online durante o período de isolamento social? Concordo parcialmente e concordo estão com muita vantagem em relação ao não concordo. Aí, agora, eu tenho as seguintes perguntas. Você gostaria de participar, oferecer ou ajudar na realização de alguma atividade online? Sim, gostaria, 73% de participar, né? De que tipo de atividades? Pela ordem, minicursos, atividades culturais, palestras e lives. Você considera que teria condições de participar de atividades online substitutivas ou complementares ao ensino presencial? 89% respondem que sim e parcialmente. Depois nós temos umas questões abertas muito, muito boas. Por exemplo, como você tem passado por esse momento de isolamento social? Você gostaria de dar alguma sugestão de atividade para ser realizada durante o período de isolamento? Se você respondeu não ou parcialmente a possibilidade de realizar atividade remota, 11% responderam não ou parcialmente, digo os motivos. Você gostaria de fazer algum outro comentário sobre quaisquer questões abordadas nesse formulário? E, se tiver colegas que você sabe que têm dificuldade de acesso ou não têm acesso à internet, por favor, indique o nome, telefone ou qualquer outra informação para contato. Eu acho que eu identifiquei nessas respostas abertas, e eu poderei ler algumas para vocês, há respostas muito extensas e intensas. Um espírito. Eu chamei de espírito discente em uma faculdade de educação dentro de uma instituição federal de ensino superior, do qual eu me orgulho muito, o qual muito me anima. E eu acredito que ele seja farol para a gente começar a nossa caminhada em torno à realização de atividades que nos coloquem em contato novamente. Eu identifiquei comprometimento acadêmico, eu identifiquei autonomia discente, identifiquei como são propositivos. Propositivos, por exemplo, atentos à operacionalização, fazendo considerandos de que se seria melhor uma atividade, por exemplo, no mesmo horário da aula, ou até de forma ambivalente, né? Dizendo, não, tinha que ser em horário diferente, contraturno, porque a demanda doméstica, a demanda de trabalho não me permite isso. Foram muitas sugestões sobre atividades que eles gostariam de ver realizadas, né? E eles, pensando por si,
mas não só por si, não só num espírito individualista, como eu vou falar mais à frente. Se lá em cima eu coloquei comprometimento acadêmico, aqui vem o comprometimento ruim, negativo, que é o comprometimento psíquico, apareceu muito mesmo, né? E é interessante que ele aparece também de forma ambivalente. Ele aparece, não estou com condições mentais de focar, de estudar, ou preciso disso para melhorar o meu humor, para melhorar a minha saúde mental. Preciso estudar, preciso estar em contato. Muito bonito de perceber a solidariedade dos alunos, né? Sempre mencionando situações extremas. Por exemplo, muito preocupados com a situação dos colegas concluintes, que se deveria dar uma atenção especial a eles. E muitíssimo preocupados com os que têm dificuldade de acesso digital, dizendo: eu não tenho problema de acesso digital, mas não sou favorável a atividade nenhuma se isso for prejudicar o meu colega. E, para finalizar, muitos relatam saudade da faculdade. Então, fechando tudo isso, né, eu faço essa consideração de que a doença é uma manifestação biológica de males sociais. Isso nos chama a responsabilidade. Qualquer êxito da educação remota no ensino superior público não se dará da noite para o dia. Será um trabalho construído de forma gradual, com erros e acertos, e principalmente será um trabalho coletivo. Eu realmente acredito, na força, na intensidade do que move os nossos discentes, para nos ajudar a pensar e a caminhar nesse momento. A defesa da democracia não poderá esperar o fim da pandemia, pois as sequelas do parênteses democrático que ora vivemos poderão fragilizá-la em demasia. A destruição de direitos, a redução de renda dos mais pobres, a irresponsabilização pela vida, pela saúde e pela educação da população nos interpelam. É hora de aumentar as resistências democráticas. Então, foi o que eu preparei para a gente começar o nosso papo. Obrigada, professora, pela sua fala. Agora passo a palavra para o professor Antônio fazer as suas considerações. Tem a palavra, professor. Boa noite, André. Boa noite, minha querida colega e agora conterrânea, Ustana. Rafael, que está nos ajudando na produção aí da live. Estou vendo aqui de relance no celular. Boa noite aos colegas do Departamento de Biblioteconomia, minha querida companheira de direção da Faculdade de Administração, colegas do nosso curso da UF, curso de Capacitação, Educação Superior e Perspectiva, alunos também lá da FAC, em nome cumprimentando a Bia, eu cumprimento a todos os alunos, e dizer que é uma alegria estar em mais uma atividade como decorrência aí desta infinidade de atividades virtuais a que a gente está se submetendo nos últimos tempos, né? E ao aceitar o convite do André para estar aqui hoje nesse bate-papo, eu pensei de que maneira eu poderia contribuir com algum tipo de reflexão e como eu tenho me sentido um pouco em débito com a minha formação primeira, que é de História, eu sou historiador, eu pensei que um olhar na perspectiva histórica poderia nos ajudar a entender um pouco melhor as diversas nuances, as diversas forças, por vezes, tão paradoxais que estão em jogo neste momento tão complicado e que, de certa forma, implicam no próprio funcionamento da universidade
e numa série de certezas e num certo lugar confortável que estávamos, com determinadas práticas pedagógicas que, de certa forma, acabaram sucumbindo diante da pandemia e da necessidade, por questões de saúde, não foi por questões da educação, por questões de saúde, tivemos que interromper todas as nossas atividades presenciais, né? E nessa breve reflexão que eu farei, eu procurarei ser breve para que a gente tenha um espaço para o bate-papo depois com que estão nos acompanhando. Nessa breve reflexão, eu vou me amparar nos conselhos de um historiador da cultura francesa, que se chama Roger Chartier, um grande historiador do livro, que é o seguinte: sempre que a gente pensa em alguma perspectiva de tecnologia, nós devemos nos preservar tanto da nostalgia conservadora como da utopia ingênua. O que seria isso? Quando a gente está impregnado pela nostalgia conservadora, a gente acha que a realidade que a gente deixou de vivenciar, por estarmos mais acostumados a ela, é o melhor e é aquilo que a gente, de certa forma, quer retornar. E quando a gente está impregnado pela utopia ingênua, a gente acha que a nova tecnologia vai ser a redenção e vai solucionar e democratizar tudo que está, de certa maneira, passivo de críticas no ambiente em que nós estamos acostumados. Então, nos preservando tanto da nostalgia conservadora quanto da utopia ingênua, eu faria uma correlação ou um paralelo entre esse momento em que nós estamos de forma inequívoca, e não haverá retrocesso, pelo menos não há indícios de que haja retrocesso, da tecnologia digital sobre a disseminação da informação e da produção do conhecimento. Se nós voltarmos os nossos olhos lá para o século XV, quando Gutenberg desenvolve uma prensa tipográfica e ele vira de cabeça para baixo a produção de conhecimento dos manuscritos medievais que até então definiam as universidades medievais, este caminho foi um caminho sem volta e ele não se deu de forma, aspas, democrática, porque a gente não pode nem pensar em princípios democráticos do século XV, mas ele não se deu numa perspectiva de superação das desigualdades. Ele se deu, inclusive, reproduzindo e, de certa forma, reiterando ainda mais as condições de desigualdades que até então existiam na Europa moderna, agora Europa moderna. Dito de outra forma, toda tecnologia, quando desponta, ela, de certa forma, reifica, reitera, reproduz as desigualdades existentes. E haverá um tempo para que essas desigualdades possam ser minimamente equalizadas e diminuídas. Acho que seria, de certa forma, até irresponsável pensarmos que hoje há uma universalização da alfabetização, considerando que temos aí sei lá quantos milhões de analfabetos funcionais, decorrentes de uma educação deficitária, e não creio que seja correto acharmos que a dimensão do ensino remoto e do mundo digital, eles serão geradores de desigualdades que já existem, que são graves e que foram brilhantemente explanadas aí pela Ustana na apresentação dela. Obviamente, o que a gente tem nesse momento, que é bastante particular, é uma perspectiva de radicalização da utilização do digital num contexto de pandemia, em que a utilização do digital ela não é uma possibilidade, ela é uma necessidade. Ela vem como algo que não pode deixar de ser feito.
E, com isso, nós temos todo um arcabouço que vem de desigualdades de um mundo que já vinha sendo, nas últimas décadas, marcado por uma radicalização das desigualdades e dos mecanismos de exclusão social. E agora nos deparamos com uma realidade em que o acesso ao digital implica nos recursos necessários, e são recursos materiais e simbólicos, para se ter este acesso. Então, eu acho que essa talvez seja uma grande dificuldade, olhando para a questão específica das condições socioeconômicas dos estudantes, que eu não vou me repetir as colocações já apresentadas pela Ustana, são dados que estão presentes já no PNAES e fartamente abordados na literatura que trata das questões de assistência estudantil e de desigualdades educacionais. Uma questão que eu acho que fica bastante complicada é que, ao interrompermos as atividades presenciais, as nossas aulas presenciais, e termos, a partir de então, a princípio, ao que parece, pelo segundo semestre de 2020, pelo menos, ao termos a obrigatoriedade das atividades remotas, atividades acadêmicas remotas, nós transferimos, ou corremos o risco de transferir, para os estudantes e para os seus familiares, a condição de ter ou não a acessibilidade necessária. Então, nós criamos uma outra forma de restrição de acessibilidade. Isso não significa, no meu entendimento, que seja a única dificuldade. É preciso considerarmos que boa parte também dos professores não estão preparados para uma ampla utilização das tecnologias digitais como substitutivo às suas aulas presenciais. Isso é uma questão que eu acho que precisa, de certa forma, ser também considerada, para que nós não encontremos somente na dificuldade do estudante o impeditivo para a plena utilização. Nós todos, estudantes, servidores administrativos ou docentes, precisaremos ressignificar as nossas práticas. E essa ressignificação, ela implica, inclusive, numa análise crítica das práticas antigas que já precisavam, de certa forma, ser ressignificadas. Eu não acho que as aulas presenciais, muitas vezes plenamente expositivas, a partir de xerox de textos, elas sejam um paradigma de uma boa prática docente em pleno século XXI. Né? Por outro lado, é muito delicado que o acesso à escola, ou o acesso à universidade, no nosso caso, passe a ser o acesso à internet. E, no caso dos nossos estudantes, principalmente os recém-ingressantes, que, a despeito de terem ou não condições socioeconômicas deficitárias, temos um exército de estudantes recém-ingressantes que sequer tiveram a oportunidade de se ambientar não só aos espaços universitários, como às práticas universitárias. E isso, para mim, é uma questão bastante delicada que precisará ser muito bem pensada por todos os gestores, por todos os professores que terão que atuar no espaço digital, no ensino remoto. Né? Obviamente, eu não tenho dúvidas, né, de que há riscos de agravamento, concretos riscos de agravamento das desigualdades. Não somente no aspecto digital. A pandemia, ela afeta de forma desigual as pessoas a depender das classes, a partir do lugar social que essa pessoa ocupa. Nós estamos
em trabalho remoto. Mas nas nossas universidades, os trabalhadores terceirizados, por exemplo, por estarem no lugar de terceirizados, numa dimensão subalternizada de força de trabalho, eles estão presentes na universidade, nem que seja num esquema de plantão. Mas a eles não é dado a possibilidade, obviamente, pela própria natureza do trabalho, de fazer trabalhos remotos. Então, eu não tenho dúvidas de que esse momento ele implicará em agravamento das desigualdades e uma questão, no ponto de vista cognitivo mesmo, de aprendizagem, nós transferiremos para os alunos, e em alguns aspectos, talvez até para os seus familiares, né, os recursos materiais e simbólicos necessários para que eles absorvam determinados conteúdos que até então nunca viram. Para os estudantes que já estão em fase de graduação, já passaram pelo processo que o Alain Cronlon designou como afiliação estudantil, talvez seja menos problemático. Para os estudantes que estão em fase de conclusão de graduação, talvez seja menos problemático, porque, inclusive, há uma prerrogativa de que eles tenham que o oferecimento de disciplinas foque muito centradamente nesses estudantes que estão em fase de conclusão de seus cursos. Mas para os estudantes recém-ingressados, os nossos calouros de 2020, que já em agosto para setembro, quando as aulas à distância começarem, esses alunos sequer conhecem a universidade. Esses alunos sequer foram devidamente apresentados aos seus colegas, aos veteranos e aos professores. Então, obviamente, isso vai implicar num olhar com lupa para esses estudantes, porque o meio digital ele não promoverá essa afeição que a gente espera que o nosso estudante tenha com a universidade tão logo ingresse. E, obviamente, a não afeição e o distanciamento podem ser instrumentos bastante relevantes para que a gente tenha aí problemas de evasão, né? Para a requalificação das nossas práticas, nós vamos ter que ressignificar capacitação, tecnologias, recursos materiais necessários, a qualificação para competências digitais, não somente para os alunos, mas também para os professores, né? E essa perspectiva de educação à distância, ou melhor dizendo, ao invés de dizer educação à distância, vamos dizer da utilização de tecnologias digitais na educação presencial, eu acho que será importante também que nós reflitamos, nós das universidades, e mais particularmente nós das universidades que atuamos no ensino presencial, tenhamos que ter também, neste momento, para refletir um pouco sobre a ampliação e os números que o último censo da educação superior nos apresenta sobre a educação à distância, né? No último censo da educação superior, nós tivemos, pela primeira vez, o número de vagas ofertadas na educação foi maior do que na educação presencial. E se nós compararmos o número de vagas na educação à distância oferecidas pelo sistema privado em relação ao sistema público, é da ordem de 93% no sistema privado e somente 7% no sistema público. O que faz com que nós, do sistema público, no meu entendimento, tenhamos que trabalhar maciçamente para que nós tornemos essa perspectiva de utilização de recursos digitais na formação dos nossos alunos não seja um mecanismo de exclusão, mas possa se transformar numa ferramenta poderosa para a democratização da educação superior presencial, no momento em que certamente todos estamos aí bastante envolvidos e preocupados
com as transformações que certamente advirão deste momento. Nesse momento, nós estamos mergulhando nas tecnologias digitais e no acesso remoto para concluirmos, melhor diria, darmos continuidade a um semestre que mal foi iniciado, mas certamente essas tecnologias elas continuarão conosco muito de perto e muito provavelmente farão com a nossa universidade do século XXI o que a imprensa de Gutenberg fez com as universidades medievais no século XV. Então, eu acho que, por hora, eu paro por aqui para que a gente tenha tempo de trocar aí algumas questões, algumas reflexões. Ótimo, muito obrigado, professor Antônio. Temos a pergunta da Fabíola, que ela pergunta o seguinte: sabemos que os percentuais de evasão e retenção são, em geral, elevados e causados por diversos motivos. Como as universidades devem atuar para que a pandemia não seja mais um desses motivos? Como garantir que os jovens com condições de vulnerabilidade socioeconômica continuem os estudos e concluam a graduação? Pode começar, Eustânia. Tem que ligar o microfone. Ok. Em Fabíola, pois não precisávamos nem de uma pandemia para ter esses aspectos como problema, né? Quero cumprimentar o Antônio também, né, por sua fala tão brilhante, tão também didática, porque vai recuperando os aspectos históricos e falou coisas importantíssimas. Eu acredito que, para os calouros, o processo de afiliação se constitui um problema em si, né? Mas também abre tantas perspectivas, nos faz pensar em tantas coisas como o que somos, né? É um momento assim de indefinições, é um momento em que a independência e a liberdade recaem sobre nós como um peso, né? O peso da liberdade, o peso de como caminhar daqui para frente. E tentando, e por isso são muitas as vias abertas para a gente explorar. E tentando voltar à questão da Fabíola, Fabíola, eu penso que agora, mais do que nunca, a gente precisa se acercar destes alunos, destes que estão em condições de vulnerabilidade, individualmente mesmo, sabe? Fazer um tipo de demografia, de aproximação, hora, talvez, até mesmo das PROAIs, né? No nosso caso, na UF, se repensarem. Sei que os recursos já diminuíram, já reduziram bastante, não prevejo aumento para eles, né? E também considero que é muito importante haver uma descentralização de ações segundo os cursos ou segundo os centros, porque o perfil do alunado varia, as demandas dos cursos também são diversas, né? As demandas por equipamentos, as demandas por deslocamento, a demanda por material educacional, os estágios. Eu acredito que, considerando-se as exigências, as tradições, as imposições de cada curso, é muito importante que as coordenações, as direções, tenham uma enorme autonomia, né, para gerir a questão do seu alunado. É óbvio que o Estado tem que dar os recursos financeiros para essa distribuição, mas eu acredito que a gente está num outro nível, né, de problemática, num outro nível da dinâmica da vulnerabilidade. Então, agora, é como se a gente tivesse mesmo que, como eu digo, dar uma freada de arrumação, para tudo e vamos rever quem somos, para que estamos aqui, do que precisamos, como podemos caminhar, do que vocês precisam. Então, para mim, fechando, a descentralização dessa gestão, nesse momento, seria um ponto fundamental a ser garantido.
comento também a questão da Fabíola? Sim, por favor. Fabíola, a Austana, obviamente, já tocou nos aspectos centrais, mas eu vou numa questão também específica, numa perspectiva comparativa. Eu não quero diminuir a gravidade do momento, mas eu, numa perspectiva comparativa, quero olhar também para a realidade que temos. Eu já perdi a conta do número de alunos que muitas vezes me pedem ou me pediam, porque agora eu disponibilizo numa plataforma de ambiente virtual, as minhas aulas presenciais eu disponibilizo em plataformas de aprendizagem virtual da UFRJ. Eu perdi a conta do número de alunos que muitas vezes não tinham dinheiro para tirar a infinidade de xerox que muitas vezes os professores passam para os alunos tirarem. Então, em alguma situação, pode ser que o ambiente digital possa vir a ser um diminuidor desse tipo de dificuldade ou de diferença. Eu sou de uma geração analógica, eu não gosto de ler texto digital. Eu prefiro imprimir o artigo de 20 páginas que eu tirei lá do periódico eletrônico, mas eu leio no papel. Mas a nova geração está habituada num outro tipo de leitura, que é uma leitura mais extensiva, são leituras de textos mais curtos, mas eles leem bem no digital. Então, eu creio que possa vir a ser algum mecanismo de diminuição de algum nível de dificuldade, porque as condições de evasão, de retenção e de dificuldades materiais para darem continuidade aos seus cursos não são criadas e não foram criadas pela pandemia. Obviamente, elas tendem a ser agravadas pela pandemia, porque nós não temos a menor ideia de qual foi o impacto da pandemia na situação socioeconômica familiar dos nossos estudantes em termos geral e institucional. A gente pode ter, como a Austana mostrou, até uma ou outra faculdade, até um ou outro núcleo dentro da universidade tendo essa preocupação. Mas, no geral, no âmbito da universidade, nós não temos. Tá? Então, eu acho que endosso todas as questões que a Austana apontou, são trabalhos descentralizados e que devem ser feitos em termos de cada curso, de cada departamento, e com a consciência muito definida por parte dos professores de que nós vivemos um momento em que professor universitário não pode ser só doutor. O professor universitário tem que ser educador, principalmente neste momento, porque os nossos alunos certamente dependerão da dimensão educadora de cada professor universitário para poder trilhar os caminhos aí que a gente vai ter que trilhar no decorrer dos próximos meses. Certo. A Carol Rocha perguntou o seguinte: como o professor Antônio disse sobre os professores se adaptarem às novas condições, as universidades hoje têm deixado a desejar na questão de formar os novos professores para que trabalhem melhor de forma mais atualizada e auxiliar os alunos a se adaptarem às novas condições de ensino, que não seriam textos impressos e aulas somente em slides? Eu acho que isso vai um pouco do que a gente conversou no curso, né, que você ministrou para a gente lá na UF, de que as universidades formam doutores, exímios pesquisadores, mas a parte da didática, a parte do ensino para a graduação é um pouco deixada de lado, né? Eu não vou dizer deixada assim de lado, eu não vou ser irresponsável, mas pelo próprio perfil que nós temos, da trajetória esperada de um pesquisador doutor que se torna professor, é uma trajetória que, de certa forma, eu acho que consolida um determinado perfil de profissional. Eu não estou com isso dizendo que seja um perfil negativo, não estou depondo contra a classe, não. Tá? Mas eu estou defendendo de que a formação
do docente universitário, ela não pode dispensar a formação, a porção educadora, a porção daquele que, além de um autoconhecimento, de uma grande expertise numa determinada área do conhecimento, ele tem que ter a consciência de que ele precisa educar no sentido de acolher, de orientar, de procurar alternativas, de se deparar com o desconhecido, de se sentir muitas vezes abalado nas suas certezas e, obviamente, ter que recorrer a novos caminhos, a novas metodologias, a novas práticas, porque eu vejo que somente nessa direção nós poderemos ter aí uma perspectiva de sucesso, considerando as transformações significativas que nós tivemos no perfil do aluno da Universidade Pública Federal Brasileira nas últimas década e meia para 2 décadas. Tá? Não estou dizendo que seja um perfil inferior, mas a partir do momento em que a universidade amplia significativamente o seu número de vagas e passa a ter uma política de Estado que procura democratizar, não somente democratizar o acesso, mas como democratizar o perfil desse alunado, obviamente, muito dessas universidades tiveram que sair da sua zona de conforto. Isso, obviamente, atinge mais alguns cursos do que outros. Não dá para a gente achar que deixaram de haver cursos elitizados com a lei de cotas. Da mesma forma como, antes da lei de cotas, vários cursos da universidade já não eram elitizados desde sempre. Então, eu acho que tem essa perspectiva da gente ressignificar as nossas práticas. E o que ela coloca aqui, justamente dessa perspectiva de leitura, xeroca texto, lê texto, comenta texto, põe o PowerPoint, numa turma de 60 alunos, preenche 1 hora de aula e encerrou. Obviamente, eu creio que essa prática docente ela precisa ser repensada e ressignificada. Não estou com isso dizendo que o virtual seja a panaceia que vai resolver todos os problemas com vídeos no YouTube. Tá? Certo. Professora Luciana, gostaria de comentar essa pergunta? Sim, muito rapidamente, brevemente. Eu fiquei pensando, Antônio, nessa sua consideração sobre a nossa formação, né, como docentes do ensino superior, pela legislação, como isso é tão frágil, né? Não se exige de nós, não se propõe a nós, na nossa formação, que haja um investimento didático relevante, né? Pelo contrário, a atual legislação permite até que pessoas com notório saber, né, sem qualquer formação certificada, aliás, essa história de formação certificada tem sido um bafão no Brasil, né? Pois mas o profissional de notório saber, ele pode pular de uma corporação, ou do seu escritório, ou do seu consultório para a sala de aula. Não sei se ele vai ser melhor ou se ele vai ser pior, mas não existe, de forma densa, de forma institucionalizada, essa preocupação com a formação do docente para o ensino superior, no sentido do ensino, da pesquisa, sim, da extensão também não, né? Então, eu acho muito importante a pergunta da Carol, ela também nos interpela, é importante a gente parar para pensar e repensar isso. E outra coisa, Carol, pelo que os cientistas estão indicando, a gente não está imune ao retorno de uma segunda onda dessa pandemia, a gente não está imune a novas pandemias, e, como já foi apontado também pelo Antônio, né, eu acho que a invenção da imprensa no Renascimento corresponde à inclusão digital ou ao uso de tecnologias digitais hoje em dia. E, nesse sentido, é preciso a gente parar para pensar também como é que nós estamos formando os nossos estudantes, porque pode ser que, nessa escalada, eles também tenham que se valer de mecanismos, né, de acesso remoto com seus estudantes, sejam crianças, sejam adolescentes. Então, é uma enorme novidade para todos nós, muito inesperada, como diz o Antônio Novo, né, é como se fosse uma realidade acelerada.
né? A crítica ambiental, a crítica do digital e a crítica da nossa ação docente mesmo, né? Então, nesse sentido, ele também diz, nós não sabemos o que fazer, mas não fazer nada não é uma opção. A Bia Rios perguntou o seguinte: tendo em vista que todos precisarão aprender a lidar com o novo, não só o corpo docente, como garantir que o corpo docente e as demais instâncias da universidade estejam prontos a lidar com este novo cenário, sem fugir da qualidade e das bases propostas por cada departamento? Pode começar. Eu posso relatar para a Bia. Bia é minha aluna, futura doutoranda em memória social, se Deus quiser. Eu posso te relatar, Bia, que nós, felizmente, na FAC, estamos tendo uma experiência muito legal mesmo, com oficinas de capacitação voltadas a professores. Está havendo um movimento muito interessante de professores que estão engajados no aprendizado da utilização de ambientes virtuais de aprendizagem. Na UFRJ, nós temos o AVA UFRJ. É uma plataforma Moodle também, como a UF também tem, e muitos professores não tinham sequer tido um único contato com o AVA. Não sabia nem como se cadastrar para pedir a inclusão de uma disciplina no AVA. Então, nós fizemos já uma oficina que foi o AVA 0, AVA 1, e agora terá o AVA 2 e AVA 3. E nós estamos do universo de 104 professores, se não me engano, nós já temos a participação de mais de 50 professores. E temos uma outra parcela que não está participando das oficinas porque já conhece, então não precisa participar das oficinas. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante quando, diante dessa crise, a gente tem um corpo docente que está disposto também a aprender e a se engajar aí nessas novas plataformas que certamente a gente precisará trabalhar a partir de então. A Ustana certamente também tem alguma experiência que possa... Na verdade, eu tenho muito pouco a acrescentar, e faço disso mesmo um ponto de discussão, né? Eu olho para o meu computador aqui, eu estou com 24 abas abertas, de lives, de cursos, de tutoriais, tentando me envolver, tentando aprender, né? Lá na UF também a gente tem o PROIAC, que é uma sessão que está exclusivamente voltada para as inovações, né, acadêmicas e didático-acadêmicas. Eu entendo que esse é o caminho. Agora, de novo, voltando à Nova, né, é um caminho que ficou acelerado, mas já era tendência. Por exemplo, para quem tem filho jovem, para quem tem neto criança, a gente sabe que o papo com eles, né, que o mundo, que a realidade deles, já corre numa velocidade, já corre com um campo semântico, já corre com impressões, que se eu não me abro para acompanhar, para ver, para dialogar, eu realmente vou perder a linguagem, né? Agora, eu quero ver se tem uma live para explicar como é que eu faço para não ter dor lombar sentada tantas horas de frente ao computador. Porque eu posso ter tudo que eu preciso, e tenho, né? Mas o corpo da gente também vai se ressentindo. E, no limite, pode chegar até uma impossibilidade mesmo de trabalho, né? Eu queria só fazer uma observaçãozinha, André, desculpe te interromper, aproveitando a fala da Ustana, uma questão que a gente tem que ter muito clara. Nós estamos aqui discutindo, refletindo sobre a utilização das tecnologias digitais como mecanismo
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Mas nós não podemos esquecer que educação é feita entre pessoas. E ainda não inventaram nada melhor do que o contato próximo entre pessoas. A conversa face a face, olho no olho. Eu creio e defendo piamente a educação como um mecanismo de gente, como algo humano. Depois de 2, 3, 4 horas diante de uma tela no espaço virtual, você já não tem mais nem paciência para continuar absorvendo conteúdo. As formas de dispersão são muito mais amplas do que na interação face a face. Então, nós temos que ter bastante cuidado, aí é uma dimensão política mesmo, nós temos que ter bastante cuidado com os interesses econômicos que subjazem, certamente, na educação como mercadoria, que querem defender a todo custo que tudo seja agora encarado a partir do digital e do virtual. Não. Nós defendemos e continuaremos defendendo a educação como um princípio básico, como direito e como algo que deve ser feito presencialmente. Até mesmo os cursos EAD do consórcio CEDEST, do qual eu participo, têm mecanismos nos polos para o contato próximo entre professores, tutores e alunos. Não é o contato diário, mas existe o contato próximo. Tá? Só chamar a atenção disso, porque os interesses econômicos que estão em jogo, querendo transformar a educação como mercadoria, e como mercadoria, ao invés de você ter 40 alunos numa sala, você cria uma sala virtual com 500 alunos e transforma o professor num tutor ou algo parecido. Né? Só precarizar o trabalho, né? E ao invés de dar aula para 60, dá aula para 500. Aí chegou mais uma pergunta aqui, do José Rodrigo de Moraes. Ele falou o seguinte: estamos falando de ensino remoto no período de pandemia por Covid-19, num contexto de presença de vulnerabilidade socioeconômica de parcela significativa de alunos de universidades públicas, o que dificulta ou impossibilita o acompanhamento das aulas realizadas remotamente. Quais são as ações concretas que a universidade pode fazer para atender também esta parcela de alunos mais vulneráveis? A quantidade grande de alunos numa mesma turma de graduação, inviabiliza aulas presenciais. Aí cortou aqui, deixa eu ver. Presenciais e dificulta a adoção de estratégias de prevenção, como, por exemplo, o distanciamento de 1,5 m. Quais seriam as ações concretas? Deixa eu iniciar, Antônio. Eu participei na semana passada toda, de segunda a sexta, manhã e tarde, de um evento patrocinado pela Universidade Federal do Pará, que se chamava Pandemia e Universidade, Diálogos Internacionais, é isso aí. Então, professores de 17 países expuseram em que ponto estão, né, desse dilema pandemia e universidade. E é muito interessante a gente verificar as diferentes experiências, porque tinha mesmo representantes de todos os continentes, né? E as experiências são variadas, porque a estrutura, a conjuntura também é variada, mas a gente percebe o seguinte, né? O primeiro ponto é garantir o acesso digital. E, para isso, os governos, né, despendem recursos, financiam, né, esse aparelhamento digital de seus estudantes, fazem chegar os equipamentos, fazem chegar pacote de dados. Quando não há possibilidade de internet nos lugares, por exemplo, ônibus de escola vão levar material impresso de casa em casa de estudantes, né? Então, as soluções são muito criativas, mas o que eu lamento profundamente é o seguinte: de todos os 17 representantes de países que eu assisti, havia governo e havia Ministério da Educação,
e havia alguma coisa que se podia chamar sistema educacional. Havia colaboração entre instituições, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem empresas públicas que, como estão com seus prédios fechados, podem estar tendo uma economia de uso de internet que, quem sabe, poderia ser alocada ou deslocada para pessoas, para universidades, né, para escolas, enfim, intercâmbios, não só entre agentes do sistema e organismos do sistema educacional, mas até mesmo do sistema corporativo. A gente pôde escutar variadas ações, né, muito criativas todas elas, mas sempre com esse pressuposto: tem governo, tem ministério e tem sistema educacional por trás, né? E só para arrematar tudo isso, alguém comentou aqui que pode se fazer muito com a união entre professores e alunos. É isso aí, eu acho que está mais do que claro, os jovens, né, para colocar numa categoria única, são o novo, são o futuro, pelo menos eles são a ponte que nos leva da onde a gente veio, nós professores, com as nossas formações do século passado, para esse futuro, que é incerto, mas a gente não tem o que fazer, a gente tem que encarar, né? E a minha sugestão sobre sorteios é que eu tenho discutido a questão do Enem e tenho proposto em alguns textos que as vagas das universidades públicas sejam sorteadas. Após uma prova, como ocorre, por exemplo, com o colégio de aplicação, que a gente conhece, né? Uma prova de nivelamento, depois se retira daqueles que ultrapassaram a média exigida um sorteio. Por quê? Porque aí eu tenho certeza que a responsabilização por cada um desses novos estudantes seria muito mais clara, né? No sentido de que a assistência estudantil já deveria estar prevista para todos que necessitassem, que fossem sorteados. E uma questão como essa agora, por exemplo, a dificuldade de acesso à internet estaria absolutamente resolvida desde o início, mas isso é um papo para a gente travar depois. Bom, acho que é fundamentalmente o que a Luciana já apontou, e eu só colocaria, no caso da questão aí do Zé Rodrigo, na UFRJ, a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, ela lançou agora, há pouco tempo, um edital específico para a inclusão digital. Eu fico me perguntando até que ponto também seria interessante se pensar nas universidades na criação de determinados espaços que pudessem ser utilizados por estudantes sem aula e sem aglomeração, porque eu fico me perguntando se todos os estudantes têm no seu espaço domiciliar um lugar adequado e propício aos estudos. Às vezes não é só a questão digital, tem a perspectiva física mesmo, às vezes da inexistência de um local adequado para ele estudar, então não adianta só ele ter acesso remoto. Eu acho que as universidades poderiam estar mais equipadas do ponto de vista de espaços públicos, com bom sinal de Wi-Fi, com salas que ficassem abertas, sem aglomeração e sem aulas, que pudessem ser frequentadas por alguns alunos, fora do espaço estrito de sala de aula, pode até ser uma sala de aula, mas sem aula. E determinados mecanismos que são criados dentro dos cursos, como, por exemplo, as coordenações de orientação e apoio acadêmico, que precisarão estar aí, como a Luciana já colocou anteriormente na fala dela, com lupa e atendimentos mais focalizados, percebendo quais são as realidades, porque a gente sabe que as realidades dentro da universidade são muito díspares. Então, você, dentro de um mesmo curso, você tem realidades distintas, o que dirá entre cursos. Então, até mesmo uma política única fica difícil de ser estabelecida.
Mas, certamente, nesse momento, numa perspectiva de inclusão digital, que é bom lembrarmos que está prevista no PENAS há pelo menos 13 anos que tem o PENAS, eu acho que alguma coisa em termos de 13 anos que está lá no PENAS, recursos da assistência estudantil que sejam canalizados para a inclusão digital. Obviamente, eu acho que num curto espaço a disponibilidade de incentivo mesmo financeiro, ou compra de chips, ou qualquer coisa do tipo, né, para fazer, obviamente, aí um atendimento mais emergencial. André? Está por aí? Tá ótimo. Sim. Queria agradecer muito as contribuições do professor Antônio, da professora Ustana. Agradecer também quem mandou perguntas, quem também participou com a gente e quem vai assistir posteriormente. E lembrar que semana que vem também tem debate, quarta-feira, às 19 horas, e também deixar um espaço para vocês possam fazer as possíveis considerações finais. Eu quero agradecer, André, novamente pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aqui ouvindo, dialogando com o colega Antônio, agradecer ao Rafael que nos acompanhou, agradecer as pessoas que participaram e perguntaram. É sempre um momento de construção coletiva, né? Acredito que o que mais precisa fazer nesse momento é estudar, conversar, se ouvir. Lembrando que a palavra diálogo, né? Ela vem de dois, de dia, então não é monólogo, e as realidades são muito diversas, né? Como o Antônio acabou de frisar. Imagina se entre cursos as realidades são, se dentro de um mesmo curso as realidades são díspares, imagine entre cursos, né? E aqui eu até encerro com uma ilustração. No primeira semana de aula, normalmente eu faço um apanhado sobre a escolarização dos pais e dos avós dos meus estudantes, dos meus alunos. E não me esqueço nunca um belo dia, um semestre, em que uma aluna, no final da aula, ela veio para mim muito chocada, porque ela fez a seguinte consideração: professora, eu não pensava que a gente fosse tão diferente. E ela não pensava porque eram mais ou menos todos com a mesma faixa etária, a mesma média de idade, todos escolheram o mesmo curso na mesma universidade e tinham chegado juntos, mas pela escolarização dos pais e dos avós, dos colegas dela, ela teve um choque de realidade, né? Então, vamos imaginar em que mundo a gente está, em que campo a gente está, no campo educacional. Acho que a gente tem que fazer jus a tudo isso e realmente colocar a racionalidade e o espírito de diálogo, o espírito dialógico em primeiro plano. Mais uma vez, muito obrigada. Eu também agradecer aí ao Rafael pela ajuda aí nos bastidores, ao André pelo convite, à Tribuna Universitária, parabenizar a Tribuna pela série de reflexões que vem promovendo. Um prazer enorme dividir aí esse espaço com a Ustana, agradecer aí todos os que nos acompanharam. Estou acompanhando aqui também no celular as postagens, e dizer que, nesse momento, no final das contas, eu acho que tem algum aspecto positivo que a gente pode levar disso, é que a gente, na verdade, no fundo, não tem muita certeza de nada. E eu acho que sempre que a gente passa por algum momento em que as nossas certezas são balançadas, talvez seja o momento de criar aí o novo, de dar uma sacudida no velho, e temos a reflexão de que muitas das dificuldades sobre as quais estamos refletindo, do ponto de vista acadêmico, elas não são novas. Elas não foram geradas pela pandemia e nem pelo virtual. Mas, obviamente, não podemos nem pensar em fechar os olhos para a realidade que está bastante pesada, bastante sacrificada para milhões e milhões de brasileiros que perderam seus empregos. E, obviamente, essa realidade socioeconômica que está lá fora, ela implicará diretamente
dentro da universidade, na carinha de cada aluno que, porventura, tenha, a partir de então, uma dificuldade material que até então, quando entrou na universidade, não tinha. E passe a ter que rearrumar a sua vida, inclusive antes de arrumar a sua vida acadêmica. Então, é hora de todos os sentidos estarem abertos, é hora de conversar, é hora de refletir e é hora de não ter muita certeza das verdades, porque isso só compromete aí as novas possibilidades de caminhos. Obrigado aí mais uma vez. Valeu, Stana, prazer estar com você também, André. Igualmente. Certo, muito obrigado, professor Antônio, professor Stanner, e a todos aqueles que participaram. Até semana que vem. Valeu. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.